Unidade 3, regime de caixa e de competência. O objetivo é diferenciar o regime de caixa e o regime de competência. Na unidade 1, já havíamos dito que a utilização do regime de competência possibilita informações melhores e mais adequadas sobre a situação da entidade. Confirmamos isso, é claro, e ainda afirmamos que, com isso, as demonstrações contábeis informam não somente as transações passadas, relacionadas ao pagamento e recebimento de caixa, mas também os passivos futuros e os recursos que serão recebidos. Também reiteramos e não cansamos de observar os aspectos legais do artigo 177 da Lei 6.404 de 76, que estabelece que a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei, e aos princípios da contabilidade geralmente aceito, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Bom, apesar de suscitar, às vezes, estranheza sobre o termo competência, temos que, diferentemente do senso comum, em contabilidade, o termo competência tem um significado muito peculiar. Em contabilidade, o termo competência é associado ao reconhecimento de uma transação ou outro evento em determinado período. Daí porque também costuma ser chamado de regime de competência de períodos. Também, lá na unidade 1, havíamos exemplificado situações do regime de competência. Veja, então, que, através desse princípio, a folha de pagamento dos períodos relativos ao mês de dezembro será considerado como uma despesa de dezembro, mesmo que na prática, o pagamento só seja efetuado nos primeiros dias de janeiro. O fato gerador da despesa é o serviço prestado pelos operários, e não o pagamento do salário. E temos a exemplificação na figura apresentada aqui no slide. Os serviços foram prestados no mês de dezembro, o fato gerador ocorreu aqui, então nós vamos registrar essa operação. Vamos reconhecer a despesa e vamos reconhecer também uma obrigação da empresa de pagar no mês seguinte esses salários. E no mês seguinte, efetivamente, vai acontecer o pagamento dos salários. Vamos baixar aquela dívida que nós tínhamos registradas no passivo e vamos tirar, então, o recurso do caixa para o pagamento dessa dívida. Mas agora, tratando sobre regime de caixa de competência em ativos não circulantes, temos que a diferença entre o regime de caixa e de competência pode ser considerada uma problemática nos ativos não circulantes. E vamos mostrar a importância desse ponto supondo a compra de computadores ou um computador por R$18 mil, à vista no final do período. Então, o computador foi comprado, então foi lançado numa conta de ativo, que seria um ativo permanente, um ativo imobilizado, e foi pago à vista, o dinheiro foi tirado do caixa. E nós temos ali uma despesa de depreciação, para tal consideramos 5 anos de vida útil sem valor residual. Ao final de cada exercício social, devemos ter depreciado 1/5 do valor, ou seja, 3.600. Então, lá, quando ocorre efetivamente o consumo desse computador, ou seja, a utilização desse computador, nós vamos reconhecer a despesa pela utilização desse bem e vamos lançar como uma conta retificadora lá no ativo imobilizado, diminuindo a conta de computador, mostrando que esse computador já foi depreciado em um determinado período de 5 períodos que ele poderá ser utilizado. Veja que no regime de caixa esse processo não seria realizado,
sendo considerada a despesa no instante da aquisição. Logo, temos a diferença existente entre os dois regimes. Então, aqui nós temos, né, a situação, se nós formos utilizar o regime de caixa, que é o contrário do regime de competência, nós iríamos lançar a despesa do computador no primeiro período, né? E nos outros períodos nós não teríamos nenhum lançamento de despesa, porque todo o valor foi considerado lá no primeiro período e afetou o resultado daquele primeiro período. Agora, se nós fôssemos usar o regime de competência, como é o correto de se utilizar, então, né, nós vamos perceber que naquele mês de aquisição, em que não houve a utilização do computador, nós não tivemos nenhuma despesa, mas as despesas foram lançadas proporcionalmente à utilização ao longo dos períodos. Então, essa despesa vai afetar efetivamente os períodos em que ela for incorrida, ela for utilizada pela empresa. Então, veja que o valor final é o mesmo, né, para um ou para outro regime, no final do período. Porém, né, o que difere é a distribuição temporal dos números, ou seja, ao longo prazo, o regime de caixa é igual ao regime de competência. Porém, nos prazos específicos, nós temos ali o reconhecimento da despesa que vai afetar o resultado naquele período, né? Então, por período sendo diferente, porém, ao longo prazo, dando o mesmo resultado final. Bem, então, adotar o regime de competência é mais lógico, pois considera que o computador contribuiu com o esforço para a obtenção de receita ao longo do seu uso e não somente quando foi adquirido. A informação produzida pela competência é mais útil que aquela gerada pelo caixa. Os efeitos da escolha do regime sobre o processo decisório, o pagamento de impostos, dentre outros, têm sido objeto de pesquisa na contabilidade. Adicionalmente, vamos ver uma situação sem o uso do regime de competência, mas somente o regime de caixa. Então, temos a situação, uma empresa constituída com capital de R$10.000, né, integralizado em bens imobilizados. Então, foi integralizado o capital, reconhecido o capital e reconhecido também o valor desse bem imobilizado que ele recebeu em troca desse capital. Vende 100 mil de mercadorias que comprou por 50 mil à vista, sendo que suas despesas operacionais foram de 25 mil. Então, ele tem uma receita de 100 mil reais, né? Teve um custo para a obtenção dessa receita de 50 mil reais e outras despesas no valor de 25 mil reais. Então, as despesas totais deram um total de 75 mil reais, consequentemente, o resultado dela foi de 25 mil reais. Então, a situação patrimonial ao final das operações é 25 mil reais de resultado, né? Ela tem 25 mil reais em caixa e ela tem um imobilizado de 10 mil reais. Então, a situação econômica e financeira são coincidentes. Então, observe que o resultado financeiro foi igual ao resultado econômico aqui. E observa que todas essas operações foram realizadas em dinheiro, à vista, ou seja, ela recebeu as receitas no seu caixa, ela pagou o seu custo das vendas pelo seu caixa e ela pagou as despesas no seu caixa. Então, a movimentação do caixa, né, gerou um resultado de 25 mil reais financeiro, que foi coincidente com o resultado econômico da empresa, 25 mil reais. O que ela tem no caixa, ela tem no resultado, né? Se nós fôssemos fazer o nosso fluxo de caixa direto, né, então a gente teria essa situação no nosso fluxo de caixa, tanto direto quanto indireto, mostrando a situação, as operações da empresa, os investimentos que a empresa fez e os financiamentos. O financiamento foi a constituição da empresa, né, pelos sócios. O investimento foram dessa mesma situação, né, pela aquisição do imobilizado, e as operacionais foram as despesas operacionais que estão aqui envoltas no resultado da empresa. Então, temos essa situação considerando um balanço feito pelo regime de competência. Agora, com o uso do regime, aqui foi usado o regime de caixa, né? Então, toda essa situação pelo regime de caixa. Agora, nós vamos ver pelo regime de competência. Então, para isso,
acrescentamos algumas situações necessárias. Veja, ao considerar o regime de competência dentro das despesas, acrescemos provisões no valor de R$ 5.000. Ou seja, a empresa constatou que ela terá dívidas lá que irão acontecer, né, no valor de R$ 5.000. E despesas de depreciação no valor de 5 mil, aliás, despesas de depreciação no valor de R$ 10.000. Então, ela utilizou todo aquele imobilizado ali e ele foi depreciado. Uma situação exagerada, mas enfim, só para exemplificar. E que 50% dos fornecedores fossem a prazo. Então, ao invés de pagar todos os nossos fornecedores à vista, em caixa, né, nós pagamos, então, vamos pagar parte desses fornecedores em outro período. Então, foi a prazo. Então, a gente tem essa situação ajustada aqui na nossa situação de competência, onde vai aparecer, então, as depreciações, de uma forma exagerada, como eu disse aqui, para exemplificar. A gente vai verificar que o nosso caixa ele se modificou, e o nosso resultado também se modificou, porque a gente tem a questão das provisões, que eles foram reconhecidas como despesa, temos as depreciações, né? O custo e as despesas, elas foram reconhecidas dentro do período, né? E, porém, aí a questão financeira, existe alguma diferenciação, né? Então, nós temos que, a nossa situação de caixa, nós temos um caixa de 50 mil, porque nós só pagamos parte das nossas compras, e as despesas nós pagamos todas. Porém, gerou um caixa, né, uma situação financeira de 50 mil para a empresa. E a situação econômica mudou, né? Diminuiu aqui para R$ 10.000, porque nós tivemos outras duas despesas que, pelo regime de caixa, nós não estávamos considerando, e agora, pelo regime de competência, nós estamos considerando. Então, veja que nós temos aqui a nossa... claro, vai ficar igual, né, o nosso fluxo de caixa direto e o nosso fluxo de caixa indireto, porém, considerando essas novas situações que ocorreram. Então, observem que, pelo regime de caixa e pelo regime de competência, nas mesmas operações, nós temos que o resultado econômico e o resultado financeiro, evidentemente, vão ficar diferentes em função dessas situações temporais ali, de quando ocorre e quando se realiza e quando efetivamente se faz o pagamento de uma operação. Então, nós temos que o resultado econômico seria diferente em relação ao resultado financeiro. Bom, então temos que o regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias, né, sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade, que reporta a informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, ainda que os recebimentos e pagamentos em caixa derivados ocorram em períodos distintos. E agora, né, relativo à evolução da contabilidade, como já foi abordado em outro momento, sabemos que a história da contabilidade acompanha a evolução da humanidade e principalmente da tecnologia. Nos dias atuais, os computadores permitem uma maior rapidez e precisão no processo contábil. É possível fazer o encerramento do exercício apertando apenas uma tecla, né? Os ajustes podem ser realizados automaticamente, o sistema contábil pode estar interligado com a folha de pagamento, por exemplo, né? Até mesmo os lançamentos mais usuais, como a venda de mercadoria em uma empresa comercial, podem ser feitos no momento em que a operação está ocorrendo na registradora da empresa. Um exemplo de como a adoção de computadores tem influenciado a contabilidade é a arrecadação tributária. Nos últimos meses, né, a Receita Federal passou a promover a adoção da contabilidade digital, cada vez mais implantando a questão da contabilidade digital. Bom, agora agora nós ficamos sabendo, né, sobre a importância do regime de competência para a contabilidade e diferenciar, né, com o regime de caixa. Também sabemos um pouco mais sobre a questão da evolução, né, e da digitalização da contabilidade, da evolução em função da tecnologia. Bom, podemos agora seguir nossos estudos. Fiquem com nossas referências bibliográficas.
e obrigado.